O jogo e o resultado contra o Boa, eu acredito que ele desencadeia uma série de reflexões, amplia o debate, né? Como você abriu bem o programa, tem como a gente fazer uma análise pautada exclusivamente, né? Ou apenas, unicamente no resultado. A gente pode abrir um pouco mais esse leque falando a respeito do desempenho. A gente pode colocar como ingrediente também o tempo de trabalho curtíssimo do Cuca até aqui, nesse retorno ao Atlético. Tem também a questão de ter sido uma interrupção, na verdade, uma ruptura total de um trabalho que terminou como terceiro colocado no Brasileiro do ano passado e para uma ideia completamente diferente que nós destacamos aqui, que a chegada do Cuca do Atlético não era uma continuidade de trabalho, e sim pegar um planejamento que havia, né? Aí eu digo em termos do que quer o técnico, que querem os técnicos, o Sampaoli, o Cuca, simplesmente pegar o roteiro ali, né? Se tivesse escrito como o Atlético irá jogar em 2021. Bom, na cabeça do Sampaoli já tinha ali um planejamento. Onde estava escrito, Everton, nessa folha de papel, ela foi amassada, jogada fora, foi para dentro de uma lata de lixo, chegou um novo técnico que vai ali, linha por linha, escrevendo o que ele quer para 2021. E como eles pensam o futebol é completamente diferente. Então, é muito amplo esse debate. E aí, Everton, eu acredito que, eu já falei isso aqui, é ruptura, só que o peso da forma como o time jogava no Brasileirão de 2020, que pode não ter sido campeão, a gente pode ponderar aqui que em um momento ali, em momentos chaves da competição, o Atlético não deu a resposta para terminar na 38ª rodada com o título. Eu acredito que é uma discussão plausível, né? Mas não podemos esquecer que também era um início de um processo, né? Não é porque o Sampaoli é um técnico qualificado que ele chegaria no Atlético e já faria o time campeão no primeiro ano dele. Não conseguiu. Assim como não conseguiu no Santos. Isso demanda tempo, demanda compreensão da ideia de jogo, demanda relação pessoal com a diretoria, com os atletas, enfim. Só que o Cuca ele vai sempre ser comparado à temporada anterior, que ao meu ver está errado, porque ele não faz jogo de posição, que como pensa futebol o Cuca é completamente diferente de como pensa o Sampaoli. Só que o Cuca também não chegou, Everton, na primeira rodada do Campeonato Estadual. E aí hoje eu estava recorrendo a alguns números, algumas estatísticas, e aí não é para fazer uma crítica ao Cuca, é sim para trazer para o debate algo que talvez esteja jogando contra ele, e que na minha forma de chegar talvez seja até exagerado, né? O Cuca completou o sexto jogo dele comandando o Atlético, só que os 4 anteriores foram comandados pelo Lucas Gonçalves, que ele ainda não é um técnico, não sei nem se ele tem pretensão de ser treinador de futebol, ele é um analista, faz parte da comissão, mas ele comandou o time por 4 partidas. Se a gente for analisar friamente os números, o Atlético tinha uma média de 3 gols por partida, gols pró, gols feitos, e tinha uma média de 0,5 gols sofridos. Com o Cuca, o Atlético chegou ao 10º gol no segundo gol feito contra o Boa, em 6 jogos, ou seja, a média de gols diminuiu. É de 1,6, mais ou menos, praticamente a metade do que era a média com o Lucas. A média de gols sofridos subiu, né? Era de 0,5 e agora beira ali um gol, de 0,83. Como esses números entram no debate? Porque o Lucas também não teve tempo. Mas é porque o Lucas conhecia os jogadores? O Cuca está implementando uma nova ideia e isso está impactando no momento ofensivo e na fase defensiva, como se defende? Muito provavelmente. Eu concordo um pouco na coletiva com ele sobre a questão de muita pressão exagerada, né, pelo atual momento. Eu falei aqui que o resultado daquele clássico, para mim, ele foi superdimensionado. Os objetivos, pelo menos que o clube fala, eles são muito além do campeonato estadual, mas o desempenho é o que preocupa, Everton. A questão é essa, o desempenho a gente não vê ali uma curva de crescimento. O Atlético não precisa estar jogando fino da bola hoje, mas ele precisa gradualmente dar demonstrações de que está ali num caminho, num rumo. E por hora
acredito que ainda há mais dúvidas do que certezas, muito mais dúvidas. Deixa eu chamar o... Aliás, CJ, eu ia te chamar agora. Aliás, eu vou te chamar agora já para fazer essa análise. Depois eu vou lá para o Grice, mas antes do Grice eu quero mostrar também um trecho da coletiva do técnico Cuca de ontem, logo depois do jogo. Mas, ô CJ, algumas movimentações que são feitas, os treinadores têm a semana inteira para treinar, têm suas convicções. Aí ele pega, por exemplo, e mete... Eu não estou requentando isso não, pelo amor de Deus, tá? Mas eu acho que faz parte do debate. E você pega o Igor Rabelo e manda para a área para funcionar como um centroavante. Você chuver a bola para a área, eu acho isso muito pouco. No momento de desespero, numa Copa do Mundo, numa Copa do Brasil, numa última rodada que você precisa do gol, tudo bem. Aí eu colocaria os dois zagueiros e encheria de atacante e meteria a bola para a área. A Alemanha organizada fez isso na Copa, quando estava perdendo o jogo, precisando fazer gol. Não há problema nisso. Só que eu acho que para buscar um resultado diante de um adversário do Campeonato Mineiro, não vale se abrir mão de preciosos 10 minutos do jogo para fazer esse tipo de atitude. Eu acho pobre. Ontem a mudança do Alan. Falava com o Gomide ontem. O Gomide me dizia, Everton, quando o adversário dificulta a sua saída de bola, vá lá, mas não era o caso. A questão do Zarate, o Zarate não jogou bola ainda para merecer ser titular absoluto e incontestável na posição. Mas pegar o Zarate e daqui a pouco esse cara nem entrar no jogo também, eu acho que não é para tanto. Ele tem qualidade. Um dia desses estávamos falando aqui de o Zarate ser meio que um motorzinho desse time, né? Então, quer dizer, são pontos que eu queria que você avaliasse. Porque hoje nós divergimos pela manhã. Agora, uma coisa que nós convergimos é que não dá para pedir cabeça de treinador com 6 jogos, com esse time tendo perdido um clássico, que é o que pesou, e ainda no campeonato estadual. Vamos ver depois do Laguaira na quarta-feira o que vai acontecer, mas é muito pouco tempo. Nisso nós convergimos. CJ, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Grice em casa, o Gomide aqui. Gomide, você tá com raiva da gente? Cumprimenta a gente, cara. Não. Hoje o Gomide chegou, nem deu moral pra nós, veio direto pro estúdio, cara. O cara, que isso, nem deu oi. Saudade, pô. Uma semana sem te ver. Ô Everton, primeiro, vamos lá, é muita coisa, né? O debate ele é amplo demais, E aí eu vou pegar um pouco do seu questionamento, um pouco da resenha do Gomide e a gente vai trazer aqui a opinião também. Para começar, eu acho que no momento de pressão, o Cuca ficou refém da declaração dos 10 dias, né? O Cuca, naquele momento pós-clássico, e obviamente um momento ali de cabeça quente, um resultado adverso, ele soltou os 10 dias e aí acaba que ele pode morrer pela boca, pelaquela declaração. Só que eu acho que a ferida do clássico deixada ainda sangra. E aí a paciência do torcedor fica desse tamanho, a exigência aumenta, só que a gente tem que saber separar o joio do trigo. Gente, são 6 jogos, os mesmos 6 jogos que o Cuca lá em 2011 perdeu quando assumiu o Atlético, sucessivamente, perdeu 6 seguidos. Era outro time, era outro momento, era outro investimento. Eu só estou falando pela quantidade, não pela qualidade de elenco e de material humano a trabalhar. 6 jogos. Chegar 12, então, a cobrança vai ser o quê? Vai assassinar ele? Vão matar ele? Vão sangrar o Cuca? Vão intimidar ele, a família dele? Porque eu acho a cobrança extremamente exagerada. Acho extremamente exagerado. Tem que ser a cobrança pelo investimento que se tem. Ele erra, como eu acho que errou contra o Igor Rabelo. Acho que errou. Mas ontem, para mim, tirar um Alonso, que não vem bem já há um tempo, e colocar um Alan, é um teste. Eu aqui, pelo menos na minha resenha, no meu discurso, eu peço para testar em Campeonato Mineiro. Se não for testar contra um adversário que não te incomoda, vai testar na Libertadores para colocar um Alan, então eu testo ali para ver o quanto ele rende. O Alonso vem em baixa, algumas figuras não estão sendo cobradas. O para-raio da desgraça é o Everson, o para-raio da desgraça é o Vargas, inclusive que eu acho que merece. O Vargas tem mais minutos do que realmente merece. Acho que o Sacha e o Marrone deveriam ter mais minutos, ou pelo menos igual para até para melhorar essa situação do Vargas, é legal você dar uma segurada. Ritmo. Mas aí... Não. Dá ritmo. Mas aí, eu tô com você, que eu acho que ele não tem demonstrado não. Aí merece a crítica, beleza? Só que alguns jogadores, como o Alonso, vem em baixa. O Keno ainda requer um período de adaptação. O Gomide trouxe aqui o jeito de jogar do Sampaoli, que é um jeito de jogar do Lucas e outro jeito de jogar do Cuca.
O Sampaoli jogava de um jeito, um ano jogando assim, o torcedor parece, tá, gente? Alguns torcedores que querem que o Atlético jogue como jogava com o Sampaoli, só que sem o Sampaoli. E não é assim. Um jogo posicional é de um jeito, o Lucas ainda tinha algumas características mais próximas do Sampaoli, de um ataque posicional, mas ele ainda conseguiu mudar. E o Cuca é completamente diferente do Sampaoli e do Lucas. E aí requer um tempo. O Arana, que jogava pelo meio e comunicava com o Keno, hoje ele joga diferente do lado esquerdo. Requer um tempo. Ah, mas é porque o Dodô... Não, calma. Não dá pra tirar o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado e em 6 jogos, que ele nem fez os 6, né? Se não me engano, aí o Dodô acho que já jogou um, depois a gente pode pegar esses números. Tem que assumir a titularidade. Então, algumas observações, Everton, tem que ser feitas, testes. O Campeonato Mineiro, primeira fase, ainda mais agora já classificado, é para fazer teste sim, e teste, gente, pode dar certo, como pode dar errado. Só existe um imediatismo aí, para mim, um pouco exagerado. O técnico Cuca se mostrou incomodado com as cobranças. Vamos ouvir e ver o que disse o técnico atleticano ontem após o jogo. Veja aí. Eu saio do jogo satisfeito com o desempenho do time. Lógico que você quer ter podido ter feito mais gols. Nisso a gente não sai satisfeito, porque criamos muitas oportunidades. Parabéns para o goleiro adversário que hoje fez uma grande partida. Nós fomos ganhar lá no final. E se tivesse empatado eu ia falar a mesma coisa. Hoje o Atlético jogou 10 partidas no ano, ganhou 8. Sabe, é uma pressão enorme, né? Cada um tem a sua referência. Mas a gente está aqui para responder vocês, para fazer vocês entenderem as ideias que a gente tem. Lógico que eu não vou conseguir fazer todos entenderem, mas o mais importante para mim é eu estar com as minhas ideias em ordem, porque eu vou ser cobrado pelos resultados e não por agradar vocês, por esse ou aquele jogador. Está sendo mais difícil de tudo vir aqui às entrevistas. Não está sendo uma entrevista, está sendo um interrogatório, e é incrível. É uma pressão enorme que se tem, lógico, perdeu o Clássico, mas será que se tivesse empatado o Clássico teria uma cobrança desse tamanho em cima dos jogadores, em cima do treinador, pedindo para o diretor já fazer a avaliação do comando técnico? Vocês estão com muita pressa, tenham mais calma um pouquinho. Ô Cuca, não era só ter ganhado o Clássico. Se o Atlético vira aquele jogo e ganha por 2-1, as reclamações talvez fossem um pouquinho menores, mas elas ainda assim aconteceriam. Sabe por quê, Cuca? Porque eu já falei isso aqui uma vez e vou repetir. Você teve 2 oportunidades de enfiar a faca e girar o maior rival e você não fez. Você refugou nas 2. Sendo que na primeira você tomou 6-1 e agora você pegou um adversário, seu maior rival, tecnicamente muito inferior, e você perdeu o jogo e mais. Você perdeu o jogo e o desempenho do seu time foi muito ruim. Muito ruim. É isso. É isso que o torcedor reclama. Eu estou falando do torcedor consciente. O torcedor que... manda embora, traz o Mourinho, que foi demitido do Tottenham e tal. Isso é loucura. A questão é, o torcedor consciente, ele sabe que seu time não está rendendo. Mas são só 6 jogos. Eu sei. Mas o problema é que existia uma estrutura montada e que você acabou com ela em poucos jogos. O time jogava muito com a bola no chão e isso era uma diferença. O time era um pouco mais intenso do que o seu, principalmente no início do Brasileiro ano passado. Você pode atingir aquele nível? Pode. Mas o que está sendo discutido não é resultado, Cuca. Você ganhou o jogo ontem, embora num pênalti que não aconteceu. Mas o primeiro gol do Boa também foi irregular. Então, a grande questão é desempenho. O seu time jogou minimamente bem até aqui, talvez um jogo. Vamos para o Twitter que eu quero saber a opinião do torcedor. Já o Gris fala, tá louco lá o Gris. Me chama. Atlético no desempenho do clube preocupa, do time no caso, preocupa ou ainda é cedo para cobrar? A equipe sob o comando de Cuca. Responda com o DDBMG aqui a hashtag o Ai Gustavo. Está dizendo, preocupa bastante, o Atlético vai entrar numa Libertadores, a competição mais importante da América. O Cuca conseguiu destruir o que São Paulo fez. Dê positivo, o Atlético sofreu para vencer o Boa. Isso é preocupante. Tem mais. Sid Clay, acho que a pressão está muito acima.
Tem que cobrar sim, mas vamos com calma. Jogadores abaixo, como disse CJ na rádio hoje. Alonso, Keno, Vargas erram muitos gols, etc. Calma. Tem mais. Geraldo Guerra, na minha opinião, preocupa para quem quer ver o time jogar com a cara do São Paulo. O trabalho do Cuca é outro. O time jogará diferente. Se teve erro, é quem escolheu, não o Cuca. Os erros dele até aqui foram apenas pela preferência de alguns jogadores. Tem mais aqui do Gustavo. Está dizendo, cobrar melhoria sim, pedir demissão do Cuca com tão pouco tempo de trabalho é inadmissível. Tem mais, André? Para fechar, então, o Euler Moraes, o desempenho ainda deixa a desejar. O Cuca ainda não conseguiu colocar em prática a sua forma de jogar. Ele vem testando outros jogadores que ele avalia que ainda podem render no time. Ainda tem muito trabalho pela frente. Está vendo? Que não é só corneta barata, Cuca. Não é só corneta barata. Vinícius Gris. O bom que você pode analisar o jogo, mas também linkando a sua análise do jogo ao que disse o Cuca, porque a minha avaliação ontem depois da coletiva, eu queria saber a sua, foi que o Cuca falou de um jogo que pouca gente viu. Você viu esse jogo e esse desempenho que o Cuca descreveu na coletiva ontem, Gris? Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, Everton. Boa tarde ao CJ, ao Gomide, a todo mundo que está em casa. Everton, esse assunto ele é complexo, né? Como vocês já disseram aí. E aí algumas coisas a gente precisa chamar atenção, né? Primeiro assim, né? Me preocupa muito o fato do Cuca ter enxergado um bom desempenho do time ontem, né? Por mais que o Atlético tenha perdido um caminhão de gols, principalmente com o Vargas perdeu chances que não dá para perder de novo, né? Já tinha perdido no Clássico e voltou a perder chances bem claras ontem, mas a produção do time ela é muito pequena. E aí a gente precisa levar em conta que o Boa foi rebaixado ontem para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Atlético não teve ontem no Mineirão um adversário duríssimo, de primeira linha, que ele vai encontrar aí nos desafios que ele tem pela frente na temporada. Então eu acho que, por mais que eu entenda muitas vezes, né, a gente já falou muito a respeito disso, que nem sempre que o técnico vai lá e fala na coletiva é o que ele pensa mesmo a respeito do jogo. Muitas vezes eles usam ali a coletiva de uma maneira de tentar estancar algo que está muito claro para todo mundo que tem problemas, mas me preocupa muito o Cuca achar que o desempenho do Atlético ontem foi muito bom. E me preocupa mais o seguinte, a gente não está falando aqui nem da questão dos resultados, né? Como você disse, é uma questão de desempenho. E foi só o 6º jogo do Cuca, é claro que é um trabalho muito incipiente ainda, está só começando, tem muita água para passar debaixo da ponte, mas dos 6 jogos do Cuca até aqui, sob o comando do Atlético, ele teve ali 35 minutos muito bons contra o Coimbra, que foi quando o Atlético fez 3-0 ali na reta final do primeiro tempo, né? Teve muita dificuldade no início, aí fez os 3 gols naquela reta final do primeiro tempo, jogando muito bem por 35 minutos, e o segundo tempo caminhou, né? Jogou mal contra a Caldense, jogou mal contra o Pouso Alegre, jogou mal ontem contra o Boa, jogou mal ontem contra o Cruzeiro e fez um jogo ok contra o América. Não foi nada de espetacular, mas fez um bom jogo contra o América, que é um adversário duro, um time que o Atlético vai ter como concorrente na Série A. Então, assim, o desempenho ele é muito ruim até aqui. E aí entra um fator que me preocupa muito, que é o seguinte, Everton. A temporada ela começou no dia 28 de fevereiro. Hoje a gente está no dia 19 de abril, tem 50 dias que começou a temporada, está só no começo ainda. Mas o Atlético até aqui ele fez 10 jogos nesse período de 50 dias, ou seja, um intervalo de 5 dias entre um jogo e outro. E algo que é mais importante ainda do que essa distância, né? O Atlético só fez 2 jogos fora de Belo Horizonte até agora. Todos os outros 8 jogos foram ou no Mineirão ou no Independência, o que dá uma enorme vantagem em termos de preparação, né? E aí o que me preocupa é que a partir de agora, esse time que já não está conseguindo andar em campo, né, que não está conseguindo mostrar melhoras dentro de campo, vai ter pouquíssimo tempo para se acertar. Acabou a folga. O Atlético agora vai jogar todo final de semana, todo meio de semana, todo final de semana, todo meio de semana, com viagem internacional, com viagem nacional, com uma série de problemas para enfrentar que vão impactar muito. Eu já falei muito a respeito da dificuldade que a gente vai ter nessa temporada e é algo que a gente vai precisar levar em conta nas nossas críticas, nas nossas análises. Daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro, a gente vai falar da questão dos problemas do calendário que estão impondo aos clubes. Então me preocupa muito isso, porque eu vejo que o que se apresenta pela frente para o Atlético é muito duro, vai ser muito difícil, e o desempenho até aqui é muito preocupante. Ontem o Atlético fez uma partida muito ruim, muito abaixo,
Um time confuso, um time desorganizado, com algumas mudanças difíceis de entender. E achei que o Cuca foi muito mal, Everton, não só de não escalar, mas na resposta que deu a respeito do Zarate, né? Que não está aí para agradar jogador. Eu acho que precisa ser cuidadoso. O Cuca, ele tem um elenco muito bom, um elenco muito numeroso, e a forma como ele vai lidar com esses jogadores, eu acho que vai ser ponto fundamental no trabalho dele daqui em diante. Pois não. Rapidinho, assim, só completando aí o que o Grice disse, pode ser preocupante? Claro que pode. O desempenho deveria ter que ser melhor, ainda mais com a condição técnica dos times adversários. Só que o tempo que o Grice disse que tinha e que acabou, aliás, não acabou. Porque domingo contra o Atlético é um jogo que não vale nada para o Atlético. Não vale nada para o Atlético. O Atlético ainda pode ter ali uma Copa, um troféu em confidência, uma vaga, tentar almejar algo em Série D, beleza, para o ano que vem. Só que o Atlético já está garantido na primeira colocação. Vai ter esse respiro entre 2 jogos da Libertadores, um fora e outro na terça-feira em Belo Horizonte. Só que o momento de testar é agora, cara. Era justamente o antes. Por isso que se a gente cobrar, a gente tem que cobrar o rendimento pela qualidade técnica dos jogadores. Mas ele testou os 3 laterais direitos, o Thalisson jogou com ele, o Guga jogou com ele, o Mariano jogou com ele. Aí ele jogou com os 2 laterais esquerdos, com os zagueiros, todos jogaram com o Cuca, menos o Bueno. A gente pode cobrar no gol, que ele não deu a oportunidade pro Rafael? Ok. No meio-campo o Tietchan tá chegando agora. As cobranças pontuais. Por que o Vargas tem tanta chance, os outros não têm? Por que o Zarate sumiu do time? Ok, observações pontuais. Mas a hora de testar para mim era justamente até domingo que vem ou até ontem. E essas oscilações em começo de trabalho, elas vão existir. A cobrança é feita em cima da característica da qualidade técnica dos jogadores contratados. Porque são bons jogadores. Natan tem que render mais. O Keno tem que render mais. O Hulk tem que render mais. Ok. Agora, coletivamente, ele vai testar o treino em jogo treino. Em treino durante a semana, ele prepara, joga, testa, deu errado, deu certo, corrijo. E é assim. E eu acho super natural o que está acontecendo. É um processo natural. Cobrança tem que ter e ele tem que mostrar mais. Mas eu acho que tudo está dentro do pacote, cara. Está dentro do pacote. E não adianta recortar lá na frente, der errado. Lá o passador de pano, hein? Fala aí, CJ. Não é você que estava defendendo o Cuca? Mas peraí, hoje tem 20 jogos, hoje tem 30 jogos, hoje tem 90 dias, que é o tempo que o Lisca falou que precisa para um time absorver ideia de treinador, que ele acredita. Aí seria oportunismo. Agora, hoje, com 1 mês de treinamento e 6 jogos, acho mais do que normal. O que pega para mim, acho que merece uma reflexão também, é o fato de ele ter um elenco qualificado, ele ter uma estrutura de jogo pronta e ter uma queda de rendimento. Que ele quis mexer, né? Isso é que me chama a atenção. Aí você vai dizer, o Cuca tá certo, o Cuca tá errado? Bom, o que você tá vendo dentro de campo responde sua pergunta. Aí vamos entrar na porra da discussão, desculpa, só sem querer, da discussão que eu tive com a Renata 2 vezes no jogo aberto. Crespo, Diniz. O Crespo disse que não mexeu muita coisa, porque a estrutura estava pronta e muito bem executada. O Daniel Alves deu uma entrevista, disse a mesma coisa. Aí você vê o jogo e fala, não, mas mudou aqui. Mudou, gente. Nós estamos falando de mudança radical. Mas o Cuca falou. Jogar com a bola no chão, você começar a meter 50 cruzamentos para a área do Boa. Ô, gente, 50 cruzamentos para a área do Boa. O que você acha que o técnico do Boa mais quer na vida? Bola. Ele quer a bola alta na área dele. Quem do Atlético quer um galalau que nem o Jô? Ninguém. Não tem. Não tem. Mas então tudo que ele quer vai consagrar os zagueiros dele. A bola não tá no chão, cara. Mas isso é porque um clube também vai lá, faz um gol, já veio aqui para um empate, precisava da vitória. Não incomodou tanta defesa. Mas todo mundo esperava isso. Bora pra trás. Todo mundo esperava isso. Mas isso que time que você acha que vai abrir? Mas o São Paulo não tinha problema de criar? Claro que quando tinha. Quando pegava um time fechadinho? Claro que tinha. Mas com todos esses problemas, com a queda de rendimento no segundo turno, ninguém aqui é viúvo de São Paulo, não, tá? Sim. Só destacando para gerar uma análise, daqui a pouco eu quero ouvir o Gomide. O Gomide fez uma ressalva que eu achei interessante, sobre os gols que o Atlético marcou depois que o Cuca chegou. Vamos falar disso já. Mas é que o São Paulo, com todos esses problemas, com a queda de rendimento no retorno, etc, os números do Atlético ano passado do brasileiro são ótimos. E ficou a 1 vitória do título, com todos esses problemas. Perdendo aquele caminhão de jogos, e jogos bestas, onde entregava, dava espaço demais, aquela virada pro Bahia, Botafogo, Fortaleza, que mais? Botafogo, Goiás, o Escambau de Madureira Goiás. E tal.
Ainda assim, os números são expressivos. Bola estava no chão. Vasco, meu Deus. Bola no chão. Agora é só pum, pum, pum. Por que isso acontece, Gomide? Compare com o Campeonato Mineiro com o Campeonato Mineiro. Não, tudo bem. E aí lá no Brasileiro a gente vai ter o recorte do Brasileiro. Vamos chegar lá. O tempo. Estamos analisando o trabalho do Cuca até aqui. Mas aí o São Paulo disputou o Mineiro. E a queda de rendimento que houve nesses 6 jogos. Porque houve, né? É isso que nós estamos falando. Ah, mas então não, então nada. Nós estamos só analisando. Nem então não. O Abel Ferreira está sendo questionado no Palmeiras, ganhou há pouco tempo Copa do Brasil e Libertadores. O Rogério Ceni não pode perder para o Vasco, lá que já quer a cabeça dele. O Renato perdeu uma classificação de Copa Libertadores e foi embora do Grêmio. Foi embora do Grêmio. Aqui não vai ser diferente, no Cruzeiro não vai ser diferente. Não vai ser. Quando o América começar a perder rendimento, vão achar que o Lisca que é o problema. Eu acho isso certo? Não acho. Por isso que a gente tem que mudar a resenha. E quando o treinador vem para a coletiva pistola, porque está sendo pressionado e tal, ele está sendo pressionado por, obviamente, que há um questionamento em cima do trabalho dele, mas a pressão de hashtag, muro pichado e tal, é o mínimo do mínimo daquele torcedor que representa o clube. É a minoria. Não representa a sua totalidade. Tem muito torcedor que está em casa que acha que o Cuca está certo. E é muita gente. Hoje nós vimos lá a temperatura hoje no programa lá na Rádio 98 de muitos torcedores que estavam divididos. Muitos acham que calma que vai render na mão do Cuca. E é isso que nós estamos abrindo. Isso é uma reflexão que estamos abrindo aqui. Gomide lembrou aqui de uma questão dos gols. Como os gols do Atlético nasceram no campeonato, nos jogos até aqui? Ô Everton, só antes de falar a respeito deste número, porque você falou a respeito de estrutura de jogo, né? Essa estrutura ela não existe mais, né? Foi o que eu disse aqui no início. Ela simplesmente foi o projeto ali, cada um dos treinadores fosse fazer uma redação. Como o seu time jogará em 2021? A redação do Cuca é completamente diferente da redação do São Paulo. E a redação que o São Paulo havia escrito, o Atlético não, porque ele saiu por opção. Mas o cenário foi de amassar, jogar fora e começar a escrever tudo de novo. E do Lucas era outra redação. Que era até um pouco mais parecido, mas seria completamente diferente. Exatamente. Né? E nós falamos aqui a respeito da ruptura, eu falei aqui no início, né? Então essa estrutura, ela não existe mais. Aí foi o que eu falei, ele sempre será comparado. E aí até não é um elogio, mas assim, é outro gancho que a gente pode fazer, porque foi mais ou menos a mesma situação. Se você perguntar para o torcedor do Santos, qual trabalho foi melhor, do Sampaoli ou do Cuca? Talvez muitos irão responder que foi o do Cuca, porque ele chegou na final da Libertadores. Mas se nós formos analisar o desempenho, o time do São Paulo era um time mais consistente do que o time do Cuca no Santos. Mas qual que chegou, quase colocou a mão numa taça? Foi o do Cuca, né? O que condiciona muito a questão da análise, né? Vai acontecer a mesma coisa no Atlético. Enquanto ele não engrenar uma boa sequência de vitórias, de desempenho, a lembrança do São Paulo sempre vai existir. O Keno vai pegar a bola na ponta esquerda e aí ele vai ter mais dificuldade para driblar o adversário, ou ele vai errar mais. Aí alguém vai dizer, bom, mas o Keno com o São Paulo foi o jogador que mais participou em gols do Campeonato Brasileiro. E realmente foi, né? Foram 10 gols e mais 10 assistências. Eu falei aqui quando o entrevistamos, segundo uma plataforma de scout que é mundial, que é o Instat, ele teve o maior index do Campeonato Brasileiro, né? Então, por quê? Porque o jogo potencializava o Keno a ter um bom desempenho. E vão ficar sempre comparando. Agora, quem está assistindo o Everton, esperando que o Atlético pode até perder um jogo, mas vai sempre ser mais superior aos adversários nas estatísticas, que foi outra coisa que eu já falei aqui. Ontem contra o Boa é normal, completamente natural. Mas, por exemplo, o Atlético pode pegar pega o Laguaira, aí vamos colocar que depois do Cruzeiro, o Laguaira seja ali o segundo adversário mais difícil na temporada até aqui, e aí vai subir um pouco o nível de dificuldade quando receber o América de Cali, que é um bom time. O desempenho vai precisar melhorar. Se o Atlético tiver estatisticamente um jogo melhor do que o América de Cali, para muita gente vai fazer pouca diferença, porque vai estar preocupado somente com o placar da partida. Perfeito.
O Atlético no ano passado, ele ganhou 35 rodadas estatisticamente nos jogos. Mas o que vale é a bola na casinha. Quem está esperando o Atlético ter superioridade de números, de posse de bola, de finalizações, e todas essas métricas aí, Everton, essas valências, vai se decepcionar em muito jogo. E o Atlético não vai jogar igual jogava com o Sampaoli, ele vai jogar, entre aspas, mais feio. Porque o Cuca acredita nisso. Perfeito. É isso aí. E aí, eu vou chegar no Cuca lá e falar assim, o Cuca, você tem que fazer jogo de posição? Quem sou eu? Mas eu falei hoje de manhã. Até porque nós ficamos vários programas aqui criticando. Eu perguntava para vocês, por que insiste em algumas situações no jogo de posição? Por que não abre mão de algumas convicções? Por que dá tanto espaço? Por que deixa os zagueiros em situação de igualdade? De disputa com o atacante? É difícil, a gente questionou isso aqui. Falei além, agora o jogo feio do Cuca. O jogo feio do Cuca. Feio, se ele começa isso, em né? relação ao jogo de posição, né? Bonito de ver, mas também tem seus problemas. Aliás, não existe acho que não existe um jeito de jogar que é o ideal, né? O jeito de jogar é o que levanta a taça. O ideal. Se o futebol do Cuca for feio, mas ele levantar o caneco, até nem tanto o Campeonato Mineiro, que eu acho que não. Sim. E o André tá lembrando aqui, o Dudamel não perdeu o jogo, não perdeu jogos no campeonato. 10 jogos sem perder no campeonato. Duas derrotas em 10 jogos. União La Calera e o Afogados. Não. Desculpa, Afogados foi empate. O Dudamel perdeu para o União de Santa Fé. União Santa Fé. La Calera foi no ano anterior. União Santa Fé. E qual outro jogo, André? Não, perdeu da Caldense. Mas perdeu para Caldense, não? De virada, gol no finalzinho, depois no escanteio. Uma derrota, então. 2-1, né? Uma derrota. Independentemente de qualquer coisa, a questão é... mas ele empatou com o Tom Benz, ele empatou com o Tom Benz, ele empatou com o Coimbra, 0-0. Que nós estamos levantando a questão dos resultados, tá, gente? Não estou comparando trabalho, não, pelo amor de Deus. Estou falando só questão de resultado. Mesmo. O quanto o resultado... Porque se o Atlético tivesse perdido ontem, hoje a situação estaria pior por causa da derrota. O Atlético ganhou o jogo... Claro, um gol irregular, já falamos aqui, aliás, os 2 gols, o do Boa e do Atlético foram gols irregulares, não adianta. A mão estava colada ao corpo, levou vantagem porque a bola tocou na mão, isso vai mudar no meio do ano, por enquanto não, tem que parar, tem que dar, se tivesse VAR, não seria gol. E a falta, não adianta, gente, eu já recebi 200 prints de gente que printou com o frame à frente com a bola dentro da área, com a falta dentro da área. E a falta aconteceu fora da área, aliás, os lances polêmicos estão aí, daqui a pouco nós vamos mostrar esses lances polêmicos aí, mas a falta aconteceu fora da área, não foi pênalti.